Os vinhos portugueses evoluíram muito. E hoje não têm a notoriedade nem a imagem de marca que têm os vinhos franceses. Mas é engraçado. Estamos a fazer um esforço. Os vinhos franceses, no topo de gama, têm vinhos extraordinários, mas os médios e baixos deles Sim. são inferiores aos nossos. E então, com uma questão de preço, Sim. nós somos extremamente competitivos aí. Olá, chamo Maria João de Almeida, sou jornalista de vinhos e presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo e estou aqui com Jorge Rebelo de Almeida, que é administrador do grupo Vila Galeia e também o seu fundador, obviamente. É um prazer, Jorge, obrigada por nos receber nesta sua vida ocupada. Creio que ainda tem tempo para beber um copinho de vinho. Vou arranjando sempre, isso não pode faltar. Vai arranjando. Muito bem, eu sei que nasceu e cresceu em Lisboa, é um de 3 irmãos. E que começou a trabalhar aos 16 anos. 5? Porque então tenho mais 2 irmãos. Sim. Fora do primeiro casamento do meu pai. Não pronto, então está bem, então não está totalmente errado. Muito bem, mas isto para lhe dizer que sei que começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. Pode-se dizer que era um miúdo responsável? Era, no meio de muito disparate que fazia. Exato. Mas tinha momentos de lucidez e fazia coisas bem feitinhas. Não, sempre fui toda a vida responsável. O que eu acho é o seguinte, há tempo para tudo. E há tempo. Mesmo eu, quando trabalhava muito, eu tinha que arranjar maneira de me divertir, porque o balanço das pessoas, a cabeça das pessoas, resulta desse equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, há normalmente algum desvio. E eu, na altura, também tinha o inverso, que era eu achar que só merecia divertir-me depois de ter, durante o dia, feito qualquer coisa. E eu chegava à noite e dizia, hoje mereço. Correu bem o dia, fiz negócio, correu tudo bem. Então, enfim, aos 16 anos não acredito que bebesse vinho, mas mais tarde, não. Quando se divertia, a sua farra passava pelo vinho? Passava também. Por uma coisa que, de resto... Na altura havia em Lisboa, que era quando nós saíamos à noite e ficava aberto até muito tarde, que era o Caramão da Ajuda, que servia umas sandes de presunto e um vinho verde. E vinho verde, por sinal, naquela época, era um vinho extremamente agressivo, ácido, claro. E que normalmente, se a gente bebesse um bocadito a mais, ficava extremamente mal disposto. Hoje o vinho verde é daquelas coisas que evoluiu, tal como genericamente os nossos vinhos em Portugal, evoluíram muito e hoje temos um produto, todos os vinhos, eu hoje diria, que não há vinhos maus em Portugal. Sim, e quando você é jovem também não se é tão exigente. Não se é tão exigente. Não é? Muito bem. É assim, crescer na cidade de Lisboa, porque a verdade é que nasceu em Lisboa, cresceu em Lisboa, estudou em Lisboa, esteve sempre longe das vinhas. Quem é que o iniciou nisto do vinho? O início das vinhas é muito mais tardio. Eu, como penso que sabe, comecei a minha vida como advogado. Eu sei. Tirei o curso de Direito, fiz advocacia ainda durante 13 anos e há uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer coisas. Fazer coisas para além dos papéis. Eu adorei, há muita gente que pensa que eu deixei a advocacia porque não gostava, não. Eu adorava ser advogado, adorava até do sentido de espetáculo, de fazer julgamentos e isso, eu gostava imenso daquilo. Simplesmente faltava-me alguma coisa, porque a certa altura só mexia em papéis e acompanhei alguns projetos de construção neste país, não meus. Mas a minha grande vontade era chegar a um lugar qualquer, imaginar uma coisa e fazê-la. Quando comecei o primeiro hotel, não havia perspectiva nenhuma, ao contrário da gente tinha um plano para fazer um estudo, um planeamento estratégico. Tudo planeado, organizado. Eu não tinha nada planeado, eu tinha uma coisa que eu aprendi, gostava de obras, gostava de projetos. Sim. E porque também tirei o meu curso a trabalhar no Ministério das Obras Públicas e fui aprendendo alguma coisa relacionada com a construção. Foi adaptando a advocacia à construção? Não, eu era um advogado da construção. Okay. Foi a minha grande vantagem de ganhar algum dinheirito. É que na época havia muito poucos advogados que soubessem de problemas de empreitadas e de construção e de licenciamentos. Havia meia dúzia.
de advogados que sabiam um bocadinho disso. E eu, como tinha passado durante o curso e depois ainda mais 5 anos a trabalhar no Ministério das Obras Públicas, eu tinha aprendido uma coisa que foi preciosa para mim, que foi saber fazer coisas que poucos advogados sabiam. Tratava de expropriações, que era uma coisa bem interessante e lucrativa. Também existe paciência. Também existe a paciência. Mas eu gostava daquilo. Mas a certa altura decidi que tinha que fazer uma inversão. E como nunca gostei muito, como sempre fui muito responsável, tinha 3 filhos na altura, e eu digo assim, não posso arriscar muito porque senão fico pendurado. E por isso fiz um esforço tremendo para começar esta atividade de hotelaria com esse primeiro hotel, que foi muito mais difícil. Não é? No Algarve, na Praia da Galeia, daí o nome. Não havia muito dinheiro para marketing. E, portanto, o nome que saiu na altura era na Praia da Galeia, saiu de Vila Galeia. Exato. E fez isso, e que não era um nome. Não imaginaria que um dia mais tarde. Não era, se fosse para um grupo, eu na altura era um projeto único que ia fazer, que correu bem e que depois se multiplicou. Mas eu ainda acumulei 2 anos de Vila Galeia com a minha advocacia, para me ir equilibrando e para, se alguma coisa não corresse. Eu acho que na vida, eu costumo dizer, quando a gente se mete a fazer qualquer coisa, deve haver sempre plano B e plano C. Sem dúvida. Porque o plano A pode correr mal e eu não podia dar ao luxo de ficar pendurado sem ter condições para alimentar as crianças, família, claro. A família que entretanto tinha arranjado. O vinho, nessa altura, eu diria que o vinho foi na altura dos hotéis, é que comecei a interessar mais pelo vinho. Já Portanto, me interessava. não houve ninguém na sua família Não. que tivesse vinho ou que produzisse Não. vinho? Ou que... Nem vinho, nem nada de Nada. hotelaria, nada disso. O meu pai e a minha mãe eram ambos contabilistas. Aliás, o que me fez muito jeito, porque ganhei o defeito das contas rigorosas, o defeito que eu brinco, porque é uma qualidade. Sim. Nós temos as contas rigorosas. Eu costumo dizer que na minha vida comecei do zero e nunca tive falta de dinheiro. Porquê? Porque em todas as circunstâncias que me passou dinheiro pelas mãos, eu gastei menos do que aquilo que tinha. Na altura em que comecei a ter algum dinheirito da advocacia, comecei a ir a jantares, a ir a jantares, em que já não bebia só cerveja, nem bebia vinho verde barato. Exato. E comecei a experimentar alguns outros vinhos. E comecei a imaginar que o turismo casaria muito bem com a atividade agrícola e sobretudo com os vinhos. E acho que queria, porque o turismo é gastronomia, nós fomos fazer, aliás, 4 coisas que todas elas na agricultura ligavam bem com o turismo. Fomos fazer vinha e vinho, fomos fazer olival e azeite, temos um lagar de azeite, fomos fazer fruta e fizemos depois também uma central de fruta e tínhamos gado. Essa acha-se poupadinha, então? Não gasta dinheiro com vinho? Não gosto de estragar dinheiro. Não gosta? Nem hoje ainda não gosto. Nunca fez nenhuma loucura de provar assim, epá, este vinho, Chateau Petrus, eu tenho que provar. Nunca fez essas loucuras? Normalmente tenho tido a sorte Sim. de me convidar para eu poder provar. Não é Jorge Casta. Nunca comprei, mas vou-lhe confessar, acho que é um bocado de exagero alguns preços que são até ofensivos, não é? A mesma coisa, eu tenho dinheiro para comprar um carro extraordinário. Sim. Eu acho que não passa assim a determinado limite. Acho que tem que haver algum acordo com a necessidade. O que eu acho inteligente é nós sabermos conhecer um vinho muito bom e que tem uma excelente relação preço-qualidade. Sim. Porque hoje há muito vinho no mercado que não tem a relação. Embora eu vou engolir em seco uma coisa que eu muitas vezes digo, olha, vou aqui provar um bocadinho. Olha, exato. Aliás, temos que fazer um brinde, nós ainda não fizemos, Jorge. Obrigada. Mas os vinhos portugueses evoluíram muito. E hoje não têm a notoriedade nem a imagem de marca que têm os vinhos franceses. Mas é engraçado. Estamos a fazer um esforço. Os vinhos franceses, no topo de gama, têm vinhos extraordinários, mas os médios e baixos deles são inferiores aos nossos. E então, com uma questão de preço, nós somos extremamente competitivos aí. Não temos a imagem de marca. Por exemplo, há muita gente que acha muita graça, porque eu acho que é um produto
se me perguntarem assim, de repente, um produto extraordinário de marketing, é o Beaujolais Nouveau. Sim, que é o mais simples, é fresco. Mas que enfim, aquilo não é um vinho, nem sequer justifica aquela pose. Mas como foi criada uma imagem extraordinária ao primeiro vinho, quase que é uma água-pé. Exato. Mas ainda hoje nós assistimos a isso. Eu aqui há tempos no Brasil, o Brasil tem muita, gosta de vinhos portugueses. Sim. Mas quando acha que é para impressionar alguém, tem um vinho francês. Exato. E às vezes já chegou ao ponto, como aconteceu em casa de um amigo meu no Brasil, que até entende vinhos, mas que estava a servir um vinho francês que estava estragado. Eu disse, olha, abre ali o nosso inevitável, que vai fazer melhor figura do que esse, certeza, porque esse não é... Não estava em condições. Não estava em condições. Agora, por acaso, andei em conversas aí com um francês, que também trabalha para um grupo hoteleiro, e ele trouxe aí 2 vinhos franceses que eu tenho que tapar a boca e dizer assim, eram uns vinhos fabulosos. Pois, claro. Não é, mas é lá em cima, muito lá em cima. Claro, porque entendo. no médio, não é só os nossos portugueses, os espanhóis também têm vinhos no médio melhores que os franceses, e os italianos, que são artistas a embrulhar tudo e a compor as coisas todas. A gente pensa sempre que o azeite que é muito na Itália, porque a Itália é que vende os grandes azeites. Mas tem um marketing que nós não temos, mas temos e também tem um marketing extraordinário. Quando então começou nestes jantares, nas almoçaradas, já sabe, não é? Isso é bom, a gente se divertir. Também começou a gostar, com certeza, mais de algumas marcas, ou de algumas regiões, ou de algumas castas. Quais são as suas preferências atualmente? Como é que foi essa viagem, essa incursão pelo mundo dos vinhos e quais são... Hoje, como nós temos 3 vinícolas, ainda tenho um amigo meu e sócio no Val Moreira e em Ponte Lima, que é o António Parente. Sim. Eu ou bebo os nossos ou bebo dele. Mas de vez em quando... Não acredito que seja tão redutor. Não é tão redutor, é evidente que bebo outros vinhos, mas vou-lhe dizer que de facto é um bocadinho, ultimamente, a gente cria um ritmo, nós estamos sempre a abrir hotéis. Sim. Como com o Bernardo Cabral, o nosso enólogo, ou nós agora metemos no vinho verde. O nosso Ricardo Gomes, que é um grande enólogo, um jovem grande enólogo, foi-se meter no vinho verde onde ele não tinha experiência. Nós começámos por fazer, cada vez que eu ia lá acima à obra, começámos a provar vinhos, os verdes, de modo que eu fiquei a perceber como começámos com o vinho verde também. A experiência que também já tínhamos feito. O caminho tinha evoluído bastante desde o tempo em que ia para a farra, não é? Mas uma diferença brutal. Claro, completamente. Porque hoje há vinho verde extraordinário. Embora, curiosamente, Maria João, eu fico surpreendido porque o grande êxito dos vinhos verdes são os produtos mais fracos. Até no Brasil o êxito é um produto que tem... As massas acabam sempre por preferir é um produto mais classificado a um vinho verde. Esse é o clássico, não é? Foi feito um bocadinho mais adocicado. Mais adocicado. Com mais gás. Pois, exato, é isso. Mas isso é uma questão de massas, não é? Quando estamos aqui a falar da apreciação de vinhos, estamos a falar... Nós melhoramos muito. Eu vou bebendo regularmente, até porque também não vou só aos nossos restaurantes. Vou também a casa de amigos, onde se bebe vinho. Por exemplo, com o Bernardo menos Cabral. Ferretas. Amigos menos ferretas. Este enólogo de amigos tem umas ofertas. Exato. Tem umas ofertas que lhes facilitam muito a vida, porque de facto... Agora, eu vou-lhe dizer, há uma casa porque eu tenho uma simpatia muito grande, que é a Casa Ferreirinha. Sim. Eu acho que desde a entrada de gama até... Está só a falar do maior produtor português, não é? Está bem, pronto. Não, mas podia ser o maior produtor português e não ser do meu agrado. Surpreenda-me, não gosta de nenhuma assim mais pequenina, uma adega mais pequenina? Gosto lá dos meus vizinhos que distribuem o nosso vinho também, que é a Malhadinha. Sim, claro, muito gosto. E pegam quase connosco ali no Alentejo. Eles e os Gros também têm o vinho. Sim, fazem ali. Não, gosto de ter essa... Naturalmente gosto de uma grande variedade. Eu gosto muito de vinho e costumo dizer que vinho branco, como é frio, bebe-se qualquer um.
Eu sou muito exigente para beber um tinto. Mas é assim, o Jorge acaba por ir um bocadinho contra a corrente. Falou dos seus hotéis, tem 44 hotéis, 32 em Portugal, 10 no Brasil, um em Cuba e outro em Espanha. E está com novos projetos. Muitos. E um deles, mais uma vez, relacionado com vinhos. E já vamos falar do Alentejo também e do Douro. É um movimento contra a corrente, tendo em conta que o consumo está a diminuir a nível mundial. Mas sabe, nós temos também uma vantagem. Nós temos uma forma de escoar um bocado uma boa parte do vinho, Claro. através dos hotéis. Exato. E obviamente que o que se bebe, por exemplo, no Brasil, nós vendemos bastante vinho só para nós. Sim, 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 sim. Só para nós, para o Brasil. Só para os hóspedes, não é? Só Da para cadeia. os hóspedes, até por uma razão, Maria João, que nós temos no Brasil, uma boa parte dos nossos hotéis são grandes, muito grandes, alguns com 600 quartos, e são all inclusive. Pois, claro, as pessoas não saem dali. E bebem. Agora vou-te dizer Tem que uma ficar coisa aqui muito e beber o nosso engraçada. vinho. Nós, nos nossos all inclusivos, os vinhos no Brasil estão todos à disposição. Sim, claro. Temos um balde com as garrafas todas ali e tu sabes o que é que no Brasil, qual é a preferência. Porque ali é que a gente não é estatística, não é palpite. É o que é que as pessoas bebem mais. Sim. Espumante. Claro. Que por sinal não é nosso, nós temos um espumante maravilhoso, mas que não tem preço para competir no Brasil. Sim. Porque o nosso espumante Santa Vitória, e agora também no vinho verde também vamos fazer um espumante, aliás, onde há hoje espumantes maravilhosos no vinho verde, não é? Sim, sim, também. Há em todo o país. Há em todo o Atenção. país, certo. Mas os do Brasil bebem-se, deixam-se beber. Até há produtos bons de espumante no Brasil. A Casa Valduga Sim, sim, sim. e outras casas têm É espumante. miolo, todo, sim. Têm espumantes bons, mas a preferência dos clientes sai mais espumante por ano do que a soma do tinto, branco e rosé. Isso tem um bocadinho a explicação da tradição de espumante que existe no Rio Grande do Sul, não E é? é o glamour. Portanto, Não, não tem a ver nada Não? com isso. Tem a ver, sabes com o quê? As pessoas, quando vão para o resort, Sim, o que é que querem comer? Querem picanha porque é mais caro de tudo. sim. Curiosamente, no Brasil a picanha é mais cara que o filé, que o lombo. Curioso. E as pessoas querem a picanha porque é mais caro. E já que está no resort, acha que tem direito a comer tudo. Exato. O, All inclusive tem o muito isso, espumante acaba por ter aquela imagem um bocadinho afrancesada Exato. do champanhe e tem mais glamour e a pessoa acha que está a beber uma coisa. Curiosamente, Exclusiva, não é? Exclusiva. o nosso espumante é mais barato para nós do que o vinho entrada de gama. Ok. No entanto, é assim, a seguir ao espumante veio o tinto, depois veio o branco e o rosé é quase intocável. Curioso. Não há. Como consumo no quase. Nordeste, os nossos grandes resorts, a maioria são no Nordeste, são na Bahia, são em Pernambuco, são em Alagoas, são no Ceará, são no Rio Grande do Norte. E sangrias deveriam sair muito bem, porque mesmo até a mim, que gosto muito de vinho bom, Sim. uma sangria sabe bem ali porque está gelada e bebe-se muito bem, sobretudo então se for com frutos vermelhos, um espumante daquele que é. E nessa sangria também utiliza os vossos vinhos, claro. Também utilizamos, mas sai pouco. Pois, pois. As pessoas, eu da última vez, é evidente que é preciso saber vendê-la. Eu da última vez vou-lhe contar uma história engraçada, que é assim, eu cheguei a um hotel, acho que foi em Touros, no Rio Grande do Norte. Eu estava a perguntar, tu as sangrias não saem? Eu disse, olha, vamos montar aqui o aparato, quem vai fazer as sangrias sou eu. É. Claro que passado um bocadinho toda a sala sabe que é o patrão que está a fazer sangrias. Toda a gente vai para o Brasil todo. E eles disseram, é uma competição. Mas depois disso, as pessoas acham que a sangria, tal como o rosé, eu passo a vida a explicar às pessoas que o rosé, que não é um produto menor, Sim, não, de todo. Isso já passou. Isso já passou. no não é? Brasil não passou. Do Pacífico. Pronto. Aqui em Portugal ainda vai devagar. Exato. Porque hoje também há muito e há uma concorrência. E qualquer adega tem todo o interesse em fazer rosés. Sim, sim. Pelas razões que você sabe, Sim. que é um produto que ajuda a escoar, ajuda a carregar mais na cor dos tintos e
Ele até dá mais trabalho, porque há muita gente que pensa que é um produto menor, Sim, sim, sim. mas dá mais trabalho fazer um rosé, que é vinificado como um branco, do que estar a fazer um vinho tinto, não é? Mas disse-me que então no Brasil há esse cenário por exemplo, também em Cuba e em Espanha. Por exemplo, sendo Espanha um país produtor, como é que as pessoas reagem aos nossos vinhos lá? Por exemplo, aos seus, neste caso, de Vila Galé. Vamos lá ver, nós, o único hotel que temos em Espanha por enquanto é na Isla Canela. Vou dizer uma coisa, nós abrimos este ano, em abril, tivemos uma ocupação de 80, em julho e agosto, 80% eram portugueses. Está a ver, já É o nosso cliente, Pronto. Vila Galé, que viu abrir. Então não conta, não quero saber. Mas eu ia-te dizer uma coisa, o espanhol bebe muito bem o nosso vinho, Sim. mas tem uma característica que é assim, o espanhol em Espanha não compra vinho português, é muito difícil comprar. Sim, claro. Porque o espanhol... Mas já que estava ali preso, não é? Não, mas ele ali vai beber. Mas eu aí vou dizer uma coisa, por exemplo, no Brasil estão 2 grupos de espanhóis instalados, não vou dizer quais, mas que o vinho que servem é espanhol e muito fraco, de modo que a pessoa vai provar um versátil nosso no Vila Galé e os operadores todos dizem que os comentários das pessoas é que o nosso vinho é muito melhor que o deles. Bem. Não é que a Espanha não tenha vinhos melhores que os nossos, ou iguais, ou Não, mas a nível de relação qualidade-preço este tem continuamos a muito ser... produto lá embaixo. Claro. Bem, relativamente ainda a esta questão do Vila Galé Clube de Campo e o Vila Galé Douro, que são os 2 projetos que o Vila Galé neste momento tem, quando é que deu o clique para pensar, olha, vou fazer um vinho não, peço desculpa, um clique hotel... que me deu, eu vou-te explicar, foi numa época, em 97, houve aqui uma onda O que grande passou. boom da Revolução Vitivinícola, que estavam os projetos a aparecer. O Alentejo estava muito acabado na agricultura, está há 27 anos atrás, quando eu comecei a fazer isto, o Alentejo não tinha grande atratividade, era uma das coisas que fazia uma pena, quando eu comecei a caminhar para Mas baixo. global, a nível agrícola, global. A nível agrícola, global. Estavam a aparecer novos projetos, não? Desde essa data, e eu fui fazer porquê? Porque apareceu-nos aí um governante que achou que a agricultura e a pesca, que eram umas atividades que nós não precisávamos. Ainda por cima, esse homem consideram-no um grande político e um grande... E eu na altura achei um disparate tão grande que eu digo assim, olha, eu sempre tive gosto em ter também uma atividadezinha agrícola no grupo. Aliás, copiando um exemplo de uma empresa que foi muito grande em Portugal, que existiu à data do 25 de Abril, existia, e que o 25 de Abril deu cabo dela, que foi a Torralta. A Torralta, o José da Silva, que é pai de uma colega minha de curso, da Natália, que é casada com o Provençal de Carvalho. Isto parece uma novela. Mas é porque eu colorindo isto. O José da Silva e o Agostinho da Silva Sim. tinham feito um complexo turístico, foi talvez o primeiro grande complexo turístico que se fez em Portugal, na Torralta, no Algarve, em Troia, na Serra da Estrela, no Alentejo. Eu uma vez tive uma conversa, já aqui há muitos anos, com o Agostinho da Silva e ele dizia-me, tenho uma admiração por si, você está a fazer o caminho que eu fiz. Eu também fui para a agricultura para abastecer as nossas unidades hoteleiras. Claro. E até me contou uma história muito engraçada, que pouca gente saberá, que ele, à data do 25, poucos dias antes do 25 de Abril, tinha comprado o Copacabana Palace. Contou-me esta história. E eu achei engraçadíssimo. Ele dizia, mas depois veio o 25 de Abril, nós até fomos, eu e o meu irmão até fomos presos. E eu então digo assim, vou fazer, e-me fazer a área agrícola aí, deu-me já a concretização de um desejo que era mesmo, se eu for É uma coisa fazer, que já vinha muito de trás, não é? já vinha atrás. Ter uma área agrícola que foi incentivada por este mau tratamento que o país estava a dar às pescas, que extinguiram a frota de pesca e deram cabo de uma série de coisas, porque achavam que nós íamos passar a ser um país de mangas de alpaca, funcionários públicos de Bruxelas. Claro. E não era isso que nos interessava qualquer país para ter algum desequilíbrio. É a mesma coisa que eu hoje passo a vida a dizer. O turismo é extremamente importante. Foi o turismo em Portugal que nos salvou
das duas últimas crises, mas o turismo não deve ser dominante. O país tem que se desenvolver harmoniosamente. E em qualquer país. Exato, não ser só um campo, não é? Tem que ser diversificado. Sem Nós aqui temos que ter indústria e temos que voltar a surgir a indústria. E nós temos que ter agricultura, e temos que ter pescas, e temos que ter aquacultura. Devemos fazer aqui muita coisa, até para sermos um país interessante para os turistas. Nós não podemos ser um país só de turismo. Sem dúvida. E temos que procurar ter. Agora, aqui em Portugal, o que tem acontecido é que o que era bom era que os outros setores todos da atividade económica crescessem e acompanhassem o desenvolvimento do turismo. Até para alimentar o turismo, porque o turismo, para dar comida aos estrangeiros que aqui vêm, que nos visitam, se nós não tivermos indústria para lhes dar comida e tivermos que importar a comida, uma boa parte da margem do negócio do turismo para o país vai a voar, porque estamos a importar muita coisa para comprar isso. Se nós conseguirmos aqui ter um desenvolvimento equilibrado e que vá produzindo outras coisas, é excelente. Exato. Relativamente ao Vila Galé do Douro e do Clube de Campo, foram logo então um sucesso imediato? Ou houve ali uma adaptação do conceito? O Val Moreira já é muitíssimo posterior. Nós fizemos a adega do Clube de Campo, a Santa Vitória. Sim, nós é bastante mais antigo. Abrimos em 2004. Só em 2005 é que tivemos a linha de engarrafamento, que em 2004 não deu, mas já produzimos vinho na adega. E depois o Val Moreira já aparece há 7 anos. Sim, mas independentemente da distância... E agora, já que posso ter a novidade, nós temos a adega de Ponte de Lima, está uma adega linda de morrer, moderna. Quando é que houve essa compra A compra eu andava, nós não comprámos a adega, não havia adega nenhuma, a adega é projeto nosso e foi construída por nós. Até um projeto... E andou muito mais rápido, porque o hotel só abre em abril, o hotel de Ponte de Lima vai abrir em 25 de abril, mas a adega está pronta e vai ser inaugurada agora a 26 de outubro. Aliás, já vai fabricar o vinho deste ano. Você, Mazinha, vai produzir um vinho docinho e gaseificado? Não, nós vamos fazer... Isso é uma coisa que hoje temos muito claro, é assim. Sendo para nós, não é de todo o nosso core business, não são os vinhos. Nós só faz sentido estarmos nos vinhos com a capacidade técnica, financeira que temos. Temos uma equipe de enologia, a Marta é ótima, o Bernardo é excelente, claro. O Ricardo Gomes é ótimo. Mas há sempre vinhos mais fáceis, não é? A pessoa pode cair na tentação. Não, mas nós não vamos ter tudo, vamos ter vinhos fáceis e difíceis. Eu vou terminar esta entrevista falando um bocadinho de política, porque é essencial. Como sabe, na área do enoturismo não existe, aliás, existe muita coisa por fazer, não é? Não existe legislação, não existe uma sectorização para a profissão de responsável de enoturismo, por exemplo. Enfim, o que é que acha que o Governo poderia fazer neste sentido? Acha que o Estado está a gerir bem a área do enoturismo? Isto nem falando do turismo, também tem outros problemas. Isso então estamos perdidos, porque eu ainda por cima já estou naquela fase da vida que nunca tive muito. Atualmente não tenho nenhum filtro. Exato. E sempre tudo que me vai na alma. Mas o que é que eu ia dizer? É assim, é pena, porque nós temos um país extraordinário. Tivemos aqui uma oportunidade, mais uma oportunidade perdida. Tivemos dinheiro, tivemos um PRR, tivemos uma maioria absoluta e podíamos ter feito algumas melhorias no país. Continuamos a não ter. A área agrícola então é uma área que tem sido muito maltratada. Não é por darem mais ou menos subsídios, não é disso que se trata. A agricultura é importante, o enoturismo é muito importante. O nosso vinho está no bom caminho para evoluir, porque há muita gente, na hotelaria é parecido. Há muita gente que tem um conceito que é assim: se eu estiver bem, é bom, é que ali os meus concorrentes até sejam fracos. Mentira. Pois, deveriam ser o país, para se desenvolver, eu quando fiz aqui há 27 anos ou 28, fiz um hotel ali no Estoril que estava de rastros.
E toda a gente na altura, tu tens muito boa ocupação com o hotel, fizeste de novo, está bonito, está muito bem apresentado. Eu disse, não, estás enganado. Para nós, para mim, em primeiro lugar, dá-me prazer que toda a gente esteja bem. Claro. Porque quando a gente vive num mundo de bem-estar generalizado, é tudo Estamos melhor. contentes, claro. Mas não é só por isso. Um turista que vem a um hotel mau no Estoril ou em Cascais, ele vai embora, não vai falar mal especificamente desse hotel, vai dizer que o destino que é mau. E por isso prejudicamos todos. No vinho é a mesma coisa. Portugal não pode ter uma coisa, durante muitos anos, Portugal tinha, no setor dos vinhos, tinha produtos de muito má qualidade. Na época em que nós tínhamos as colónias, tu deves te lembrar o que se exportava para Angola. Sim. Era Mas mau. sim, mas isso a nível da qualidade. O que eu quero dizer é que, por exemplo, até no vinho existe uma legislação, existe alguma organização, com todos os problemas que existem hoje no mundo do vinho, mas no mundo do enoturismo não existe essa legislação, ou não existe uma organização. Neste momento, o que sentimos é que são as empresas a pedir essa legislação. E em Portugal não existe um Estado aberto, agora já parece que sim, estão a pensar nisso, mas até ao momento não houve um Estado... Não há nenhum incentivo, não há nenhum apoio para o enoturismo, aí tens toda a razão. E uma das coisas que vou dizer é o seguinte, nós caímos a um Estado tão mau da administração pública que eu neste momento, por muito que pus pela cabeça, só vejo uma solução, é privatizar muitas coisas. Os caminhos de ferro. Sim. Os caminhos de ferro têm que ser privatizados urgentemente. Não temos mão naquilo. O ano passado houve 100 greves nos comboios. Pá, não pode ser. Sim, há muitos setores com problemas, não é? Há muitos setores e o que já ninguém mete aquilo na ordem, porque estão dominados por determinadas forças e só entra. Eu não quero dizer que o setor privado que seja uma maravilha. Não, mas as empresas procuram mais soluções, exatamente, não é? procuram mais soluções, não podem ter negócios ruinosos. Mas a questão é que as empresas também vivem sobre as regras do Estado, não é? E, portanto, o Estado hoje a solução que eu regras imagino para o país é voltarmos a enxugar, quanto menos administração pública houver, melhor. Sobretudo porque a administração pública... Melhor mesmo era o Estado não chatear. Não chatear. Funciona tão mal, tão mal. Hoje, por exemplo, repara, estamos a entrar numa fase em que corremos o risco de não haver um governo forte, sequer. Mas não haver, a gente vai à Bélgica, a Bélgica pode estar um ano sem governo, ninguém dá pela falta do governo. Claro, é verdade. Porque tem os diretores-gerais, não estão politizados como estão aqui, não é o secretário de Estado nem o ministro que nomeiam a estrutura toda para lá meterem toda a gente. Não, é gente que teve uma carreira. Na Holanda igual, na Inglaterra tem aquela história do public service que até acaba por estar nas tintas pós-políticos, não é? Aquele filme do Yes Minister, sim, que é uma melhor série humorística de todo sempre, não é? É, e que de facto revela que o ter uma estrutura capaz, preparada, competente, é fundamental ter. Mas hoje eu acho que ela vai ter que ser muito enxuta, porque para se poder... É um Serviço Nacional de Saúde. Se calhar vamos ter que ir para as parcerias público-privadas para tentar... Porque isto está num estado que já não se pode ouvir. A gente acorda de manhã, liga à televisão para ouvir as notícias da manhã, apanha logo uma seca, o hospital não sei de onde está fechado, o outro está fechado. Epá, não há pachorra para isto e não pode haver urgências fechadas, mas ninguém tem mão naquilo. Hoje estamos a atravessar uma fase, mas enfim, esse é um tema muito alargado. Exato. Eu gostei muito de a ver. Eu também, e gostei imenso, e vamos beber vinho para esquecer. Muito obrigada, Jorge. E viva o vinho. E viva o vinho, muito obrigada. Já agora o azeite também.